A Bíblia nos revela sobre o final dos tempos, quando Deus, em sua justiça, derramará sua ira como um chamado final para a humanidade se arrepender. Estamos prestes a embarcar em uma jornada pelo livro de Apocalipse, onde o apóstolo João, guiado por uma visão celestial, revela eventos impactantes sobre o fim dos tempos. Neste vídeo, falaremos especificamente sobre os 7 selos do Apocalipse. João tem uma visão de um anjo procurando alguém que seja digno de abrir o livro que iniciará o julgamento no mundo. O apóstolo chora, pois a Bíblia diz que ninguém foi considerado digno de abrir o livro e de olhar para ele. Mas um dos 24 anciãos olha para o João e diz: "Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos." Naquele momento, João vê Jesus no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. O Cordeiro, então, pega aquele pergaminho, pois somente ele é digno de abri-lo. Em seguida, aqueles que o cercavam se prostraram no chão e o adoraram. Cristo, então, começou a abrir selo por selo, revelando o seu julgamento sobre a terra. Veja o que significa cada um dos 7 selos do Apocalipse. O primeiro selo, a vinda do anticristo. O apóstolo João escreveu: "E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer." Os primeiros 4 selos são conhecidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse, e o primeiro deles marca o início para a chegada do anticristo ao mundo. O cavalo branco e a coroa são símbolos que indicam sua grandeza, apresentando-se como alguém poderoso, com discurso de promover a paz mundial. Contudo, o arco empunhado pelo cavaleiro revela sua verdadeira intenção, que será enganar as pessoas e dominar o mundo. E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: "Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos." Imagine um mundo onde um líder político tem poder absoluto. Ele pode fazer o que quiser, sem ser responsabilizado por ninguém. Ele pode mentir, roubar e matar sem consequências. Esse é o mundo que o anticristo irá criar quando ele chegar ao poder. Então, meus irmãos, não se deixem enganar. O espírito do anticristo é o do engano, e ele irá fazer de tudo para tentar enganar o mundo, e até mesmo muitos cristãos. Segundo selo, espírito de guerra. Na abertura do segundo selo, João teve a seguinte visão: "E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada." O cavalo vermelho e a grande espada apontam para o espírito da guerra, que se manifestará de maneira avassaladora nunca visto antes. Durante esse período, uma parcela significativa da população perecerá e muito sangue será derramado em guerras. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Terceiro selo, espírito da fome. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho.
O terceiro selo liberta o cavaleiro do cavalo preto, trazendo a fome. O cavalo preto e a balança simbolizam a chegada do espírito da fome. A cor preta, na tradição judaica, representa lamento e aflição, apontando para a escassez que se instalará sobre a terra. A balança, por sua vez, é interpretada como um símbolo da crise econômica, indicando racionamento de comida e preços altos. As palavras proclamadas refletem a dificuldade que as pessoas enfrentarão para adquirir alimentos básicos. Isso significa que as pessoas terão que trabalhar muito para ter um pouco de comida. O terceiro selo revela não apenas a escassez, mas também os desafios econômicos que acompanharão esse período apocalíptico. Os mortos à espada foram mais ditosos do que os mortos à fome, porque estes morreram lentamente por falta dos frutos dos campos. As mãos das mulheres compassivas cozeram seus próprios filhos, serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Quarto selo, Espírito da Morte. O apóstolo João traz revelações sobre a chegada do último cavaleiro. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Este selo revela um período de devastação, onde a morte se espalha de maneira avassaladora. A cor amarela do cavalo representa a peste e a destruição que se seguirão. O cavaleiro morte não virá sozinho, o inferno o acompanhará. A morte irá levar o corpo das pessoas e o inferno virá em seguida, levando a alma. Quinto selo, desejo de justiça. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Ao se abrir o quinto selo, João é testemunha de uma visão comovente. As almas dos mártires são as pessoas que foram mortas pelo amor à palavra de Deus e ao seu testemunho. Essas almas clamam por justiça em alta voz. Este selo destaca a realidade dos mártires que sacrificaram suas vidas em nome da fé em Cristo. Eles aguardam até que o número completo de seus companheiros e irmãos, que também enfrentarão o martírio, seja alcançado. Essa espera nos faz lembrar de grandes nomes da fé: Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Elias, Josué e vários outros. Eles também tiveram que aguardar o cumprimento de promessas. O quinto selo nos faz refletir sobre as perseguições e injustiças que testemunhamos ao longo de nossas vidas. Pode ser um chamado para nos questionarmos sobre a justiça em nossas ações cotidianas, sobre como tratamos uns aos outros e sobre a busca por equidade em meio às adversidades. Sexto selo, a grande catástrofe no universo. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir?
A visão de João durante a abertura deste selo se voltou para toda a Terra e nosso sistema solar, que passam a ser o palco das maiores catástrofes de toda a história da humanidade. A lua se torna vermelha como sangue e as estrelas caem do céu como figos verdes sacudidos por um vento forte, e todas as montanhas e ilhas são removidas de seus lugares. Essa visão pode soar como ficção científica, mas todos esses fenômenos já foram observados em menor escala em nosso planeta. Imagine um mundo onde fenômenos naturais intensos ocorrem, abalando nosso senso de estabilidade. Terremotos, eclipses solares e eventos celestiais extraordinários podem, de certa forma, refletir os desafios que enfrentamos em nosso planeta, desde instabilidades geológicas até mudanças climáticas. Além disso, João relata que líderes mundiais, príncipes, generais, ricos e pobres se escondem em cavernas, clamando para serem protegidos da ira divina. Essa busca frenética por abrigo reflete a fragilidade da confiança em estruturas humanas diante de desastres cósmicos. As consequências desses terríveis acontecimentos farão com que todas as camadas da sociedade sejam niveladas. Não fará diferença se a pessoa for rica ou pobre, sábia ou ignorante, branca ou negra. Todos formarão uma só classe de pessoas. Muitas pessoas saberão que aquilo é o juízo de Deus, mas mesmo assim o continuarão rejeitando. Durante esse período assustador, um anjo mostra a João que 144 mil pessoas receberão selo de Deus para que sejam protegidas da ira do Pai. Esses 144 mil selados pregarão as boas novas às pessoas e muitas se converteram a Cristo nos últimos dias. Sétimo selo, as 7 trombetas. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões, e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. A abertura do 7º selo do livro traz consigo consequências terríveis à terra. Porém, antes disso, há um período de silêncio absoluto, como se fosse Deus esperando para que as pessoas pudessem se arrepender dos seus pecados e se voltar para Ele. Mas mesmo diante de tantas desgraças, milhões de pessoas não se arrependerão dos seus pecados. Após esse período de silêncio, os anjos começaram a tocar suas trombetas e a cada toque, julgamentos muito piores irão acontecer, até que, enfim, Jesus voltará cheio de glória e poder. Que essa mensagem desperte em cada coração um desejo genuíno de se aproximar mais de Jesus, encontrando nele não apenas a resposta para os mistérios proféticos, mas principalmente a fonte de esperança, paz e salvação. Se gostou desse vídeo, lhe convido a se inscrever neste canal para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe esse vídeo para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Que a paz do Senhor esteja com vocês.